Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, do verso 6. Atos 3, 6. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que foi que ele falou? Anda. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e falar com vocês sobre o tempo de Deus na vida da gente. Amém? O tempo de Deus fazer as coisas. Às vezes nós ficamos muito ansiosos, né? Com essa questão de ter que esperar o tempo de Deus, saber a hora que Deus vai fazer as coisas. E quando nós realmente não temos controle disso, como não sabemos, às vezes ficamos ansiosos, algumas pessoas perdem a fé, perdem a paciência e não percebem que no tempo Deus trabalha, no tempo Deus vai fazendo as coisas que são necessárias então serem feitas nas nossas vidas. E o que eu quero nesta noite falar com vocês é exatamente sobre isso, para você aprender a esperar a hora certa das coisas de Deus acontecerem na sua vida. Tem coisa que não adianta você tentar fazer pressão em Deus, que Deus não vai se submeter às suas pressões, porque Ele trabalha no tempo dEle, como eu já expliquei para vocês aqui. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é o Cronos, né? Esse tempo que nos rege, que é 24 horas que nós temos, essas coisas todas. O tempo de Deus é o Kairos, é um tempo diferente do nosso. Para vocês terem uma ideia, para ficar mais confuso para a sua cabeça ainda, Deus diz que no tempo dEle, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Já para você realmente entender que você não vai compreender como é que funciona esse tempo de Deus, para poder realmente Ele trabalhar na sua vida. Mas o certo é que você tem que saber que você tem que estar submetido a Ele. Tem que aprender a dizer graças, te dou, eu estou esperando a confirmação das coisas, porque o tempo, Deus permite esse tempo de espera da sua vida, que esse tempo que você está esperando uma resposta de Deus para muitas questões ligadas à sua vida, é o tempo que Deus melhor vai trabalhar na sua vida, melhor vai melhorar você. É nessa tua espera que Ele trabalha, nessa tua espera que Ele ajusta as coisas que precisam então serem ajustadas na sua vida. É nessa espera que você melhora como gente, como ser humano, melhora como marido, melhora como esposa, melhora como cristão, como seguidor de Deus. Então Deus sabe o tempo certo das coisas. Deus não atrasa e nem chega adiantado, Ele chega no tempo certo. Nem fique preocupado, que na hora certa as coisas se confirmam, as coisas realmente se definem. Amém? Vejam bem, a Bíblia diz, por exemplo, que existia um servo de Deus chamado Pedro. E esse homem de Deus chamado Pedro, ele era um seguidor de Jesus, que depois tomou as rédeas do cristianismo, assumindo determinadas responsabilidades. Mas antes, a Bíblia diz que ele era seguidor de João Batista. O João Batista, que era primo de Jesus, que veio para preparar as veredas, preparar o caminho para a chegada do Filho de Deus. E depois então João Batista foi preso e ele migrou para ser discípulo de Jesus pela própria ordem de João Batista, quando afirmou que Jesus era maior do que ele. E tem muita gente que diz assim, mas o Pedro era um homem que ele era um sujeito totalmente desprovido de recursos financeiros. Como a gente escuta as pessoas falarem isso? Eram homens pobres, eram homens miseráveis, despreparados. Algumas pessoas falam, primeiro, ele não era miserável. Ele era um homem que tinha uma estrutura financeira até, podemos afirmar assim, suficiente para poder manter uma vida digna para ele. Porque a Bíblia diz que ele era sócio de barco de pesca. Se ele era sócio de barco de pesca e morava na Galileia, ele ganhava muito dinheiro, porque aquela região, a alimentação básica das pessoas, pelo menos na época, era peixe. Ele tinha um barco que ia pescar, que trazia o peixe, que vendia para as pessoas que moravam ali,
porque as pessoas que moravam ali naquela época não tinham geladeira para estocar alimentos, tinham que comprar quase que tudo na hora para poder fazer. E ele então fazia um volume de dinheiro com certeza muito interessante por ter esse barco de pesca e por ser realmente sócio desse barco de pesca. Só que um dia Jesus disse: olha, a partir de hoje você vai deixar de ser pescador de peixe para ser o quê? Pescador de homens. E quando ele recebeu aquele convite de Jesus, ele largou o barco de pesca. Largou o barco de pesca e passou então a acompanhar Jesus nas suas andanças, ora na Judéia, ora na Galiléia, ora em outro lugar. Ele passou a acompanhar Jesus, porque ele estava se preparando para ser de fato pescador de homens. Logo nós observamos que ele não era um homem miserável, como às vezes as pessoas tentam colocar. Se você for em Jerusalém algum dia, você vai na cidade de Cafarnaum, você vai encontrar lá as ruínas da casa do apóstolo São Pedro. As pessoas que falam sobre o local, aqueles guias, eles explicam que a casa, ela tem vários compartimentos, que não era casa de uma pessoa realmente sem condições financeiras. Tem lá as ruínas de duas casas, uma casa que ele morou antes de ser apóstolo e a casa que ele morou depois de ser apóstolo, que a Igreja Católica fez uma igreja em cima e fez um piso de vidro, que você olha as ruínas da casa. E as pessoas que levam você, os guias, explicam que pela estrutura da casa que ele morava, que estão lá em ruínas, lá na Galiléia, mais precisamente de Cafarnaum, ele não era um homem necessitado, ele não era um homem miserável, ele não era um homem desprovido de recursos financeiros. Além de não ser um homem desprovido de recursos financeiros, ele não era esse despreparado que as pessoas falam, homem que não conhecia nada, homem sem um conhecimento intelectual profundo. Eles foram preparados. Por quê? Porque quando Jesus disse: você vai deixar de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homem, Jesus colocou eles do seu lado e Jesus passou a ensiná-los 24 horas. Eles ficaram estudando com Jesus durante 3 anos e meio. Eles tinham o quê? Um personal mestre, né? Que ficava do lado deles ali, ensinando eles 24 horas. Diz a Bíblia que Jesus pregava para o povo e falava sobre determinadas parábolas, como é o caso da parábola do semeador. Quando terminou de Jesus falar com o povo, que eles se recolheram, que estava só eles não sabiam direito o que Jesus tinha falado, e está lá na Bíblia que Jesus explicava em off para eles. Aquilo que Jesus não explicava para o povo, explicava para eles, o que prova então que eles estavam sendo preparados. A Bíblia diz também que Jesus deu aula prática para eles. Por que Jesus deu aula prática? Teve um dia que Jesus disse: bem, hoje eu não vou estar com vocês. Vocês vão de 2 em 2, entrem na cidade, preguem às pessoas. Quem receber vocês, então, come do que eles derem para vocês comer. Se não quiser receber, bata a sandália dos pés de vocês e continue, visite outra pessoa. E vão e preguem, orem pelas pessoas, expulsem os demônios. E eles foram sozinhos, sem a companhia de Jesus, numa verdadeira aula prática dada por Jesus, que deu para os 12, para eles ir de 2 em 2. E depois Jesus mandou 70 serem treinados. E diz a Bíblia que quando eles voltaram alegres. Senhor, o Senhor não sabe, nós curamos muitos enfermos, nós expulsamos muitos demônios. E Jesus disse: eu vi realmente que Satanás subia e descia, assustado com a presença de vocês. Mas procurem se alegrar, não porque os demônios se submetiam a vocês. Antes de tudo, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Se alegrem por isso. Então você vê que eles eram homens preparados. Eles tiveram a melhor faculdade teológica que qualquer pessoa poderia ter nos dias de hoje. Eles andaram com Jesus 24 horas, dormiam com Jesus, eram ensinados pessoalmente, eram treinados, eram preparados para darem continuidade àquela missão que começou em João Batista, terminou em Jesus, no cumprimento de toda a promessa da graça para nós, e eles deram continuidade. Então nós podemos observar aí que eles não eram despreparados, porque estudaram 3 anos e meio ao lado do mestre dos mestres, com aulas todos os dias, até aula prática, e não eram pobres porque eles eram sócios de barcos de pesca. Só que chegou o dia em que Jesus tinha que passar a bola para eles. Jesus chegou e disse: olha,
Agora eu vou subir, porque se eu não subir, o Consolador não vem. E depois que eu morrer, que eu subir aos céus, vocês vão receber uma outra pessoa. E essa pessoa que vocês vão receber é o Espírito Santo. Ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu tenho falado para vocês. Isso vocês sabem que aconteceu. E daquele momento em diante, o Pedro, depois daquela conversa com Jesus, quando Jesus morreu, ele ainda tentou voltar para o barco de pesca. Mas Jesus apareceu para ele na beira da praia e disse: olha, tu me ama, então vai e apacenta meus cordeiros, vai ser pastor. Falou com ele 3 vezes, aí dali ele esqueceu o barco dele e começou a fazer a obra que Jesus realmente o preparou para fazer. E eles, depois que assumiram aquele trabalho, ele largou o barco de pesca. No primeiro momento eles não tinham muita condição financeira assim para sobreviver dentro daquela realidade. E um dia estava Pedro e João juntos, e Pedro falou para o João: vamos lá no templo orar. Sabe por quê? Porque eles oravam todos os dias, eles observavam a hora nona de oração. Eles oravam das 3 às 4 da tarde. Todo dia eles iam para o templo observar esse tempo de oração. Só que aquele templo estava ali há muito tempo, e eles passavam por uma porta oriental que era chamada de Porta Formosa. Era a porta por onde os homens passavam. O historiador Flávio Joséfo conta que essa porta, ela era muito bonita, ela era muito formosa, simples, que era chamada formosa, porque era muito bonita, muito bela. Toda chapeada de bronze, que tinha um brilho reluzente. E segundo os historiadores, algumas informações que nós temos, essa porta ela tinha 20 metros de largura e 25 metros de altura. Era necessário 20 homens para poder abrir e para poder fechar essa porta, de tão pesada que era a porta do templo de Jerusalém. E diariamente, há muito tempo, era colocado sentado na beira daquela porta um homem que tinha mais de 40 anos, diz a palavra de Deus que ele tinha mais de 40 anos, e ele tinha problema nas pernas, ele era paralítico de nascença. E ele, para poder sobreviver, ele ficava sentado lá, era colocado, levado e colocado na porta do templo, chamado Formosa, e ali então ele ficava esperando a boa vontade das pessoas, recebendo esmola de quem passava ali. As pessoas passavam e davam uma moeda de prata, uma moeda de ouro para ele, e assim ele ia sobrevivendo, visto que ele tinha problema de locomoção. Ele era paralítico de nascença, tinha mais de 40 anos, há 40 anos praticamente esmolando, há muitos anos sendo colocado ali na porta do templo, todo mundo conhecia ele. Jesus passou por aquela porta inúmeras vezes. Pedro passou por aquela porta também muitas vezes. João passou por aquela porta muitas vezes também. Jesus passou ali, aquele homem já estava ali. Pedro passou muitas vezes por ali, o homem já estava ali também. Só que tinha a hora certa para acontecer a cura dele, diga glória a Deus. Imagine vocês que naquela porta ele viu Jesus passar muitas vezes, que era a porta por onde passavam os homens judeus, ele viu Pedro passar muitas vezes. Só que ele ficou esperando, ele ficou anos esperando ali, talvez nem tinha expectativa nenhuma com respeito a algum resultado de cura. E a porta, por ser muito larga, de repente não passava no lado que ele estava, mas o certo é que naquele dia Pedro e João resolveram ir para a oração, e eles passaram exatamente perto do homem, que já devia ter pedido dinheiro para ele outras vezes. Quem sabe Pedro chegou a dar dinheiro para ele alguma vez, e quando Pedro passou por ali com João, o homem parou e disse: dá uma moeda aí, me dá um dinheiro aí, me dá uma ajuda. Pedro olhou para ele e disse: poxa, hoje eu estou liso. Interessante essa passagem, eu sempre gosto de frisar isso aí. Se fosse hoje, no século 21, muitas pessoas diziam: ih, o Pedro não estava na bênção, não é abençoado. Porque na cabeça de muitas pessoas hoje, só é abençoado quem tem dinheiro. Fulano não tem dinheiro, não tem posses, então é falta de bênção de Deus. Quem disse?
Hoje você vê que existe essa tônica colocada aí, batida quase, não, para ser abençoado tem que ter dinheiro, e as pessoas fazem campanha para ter dinheiro, cada vez mais dinheiro, e as pessoas fazem campanha para se tornar empresário, para virar isso e aquilo outro, sempre o dinheiro sendo exatamente o foco de muitas pessoas. Para Deus não é exatamente assim. A Bíblia diz que Deus, Ele tem sim interesse em abençoar você, mas não há nenhuma intenção de Deus fazer com que o dinheiro se torne o teu Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz até que Deus supre as suas necessidades, Deus até abençoa o fruto de suas mãos. Você trabalha, Deus te abre as portas, você estuda, Deus te ajuda, e você pode realmente ter as suas conquistas pessoais. Mas você não pode colocar isso numa necessidade de milagre, em alguma coisa que você vai conseguir sem trabalhar, sem estudar, sem se esforçar, somente dando uma oferta na igreja. Está tudo errado isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a Bíblia diz para nós sermos batalhadores. Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, querendo dizer para nós batalharmos pela nossa vida, para nós trabalhar, porque as conquistas nossas vão ser resultados do nosso esforço, da nossa batalha, do nosso objetivo de querer conseguir, porque quando você tem essa determinação, não precisa nem você campanha, nem fazer crente, nada, Deus é que vai abençoar. Mas se você ficar naquela, que eu vou dar 100 para receber 1000, você está enganado com Deus. Está totalmente enganado com Deus. E Pedro, naquele dia estava liso, estava sem nenhum tostão, mas o que é interessante, que ele não estava mal-humorado, ele não estava áspero, ele não estava arrilhado nem agressivo. Porque tem gente que o dia que descobre que está liso, que está no vermelho, nem chega perto dele, ele fica nervoso, fica agressivo, fica arrilhado, fica revoltado, fica brigando com todo mundo porque está sem dinheiro. Com ele não acontecia isso. Por quê? Porque ele sabia que ele estava sem dinheiro naquele momento, mas ele era filho do dono do mundo, ele era filho daquele que é o dono do ouro e da prata, como diz a palavra de Deus. Se houvesse necessidade, esse Deus providenciaria a saída, porque a Bíblia diz que Deus cuida de nós e supre as nossas necessidades, diz a Bíblia. Olha, você debaixo da bênção de Deus, a Bíblia tem promessa. Davi falou, eu já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Diga glória a Deus. Tem promessa de Deus para você. Então não fique, se a coisa ficou ruim, você gastou demais, não se programou e não se preparou direito, de repente está precisando. Deus cuida de você, não tenha dúvida disso. Não vai desamparar você. Se você é mau administrador, se gasta além do que pode gastar, Ele vai ainda assim cuidar de você. E vai educar você. E para educar você, a gastar menos ou a gastar realmente dentro das suas possibilidades, Ele vai educar você no momento do aperto. Diga glória a Deus. E o Pedro estava liso, sem nenhum tostão. Não estava achando que não tinha a bênção de Deus por isso, não estava achando que não estava abençoado por isso, e nem tampouco estava achando que o Senhor o havia abandonado. Quando o homem disse, me dá um dinheiro aí, ele olhou para o paralítico e disse, olha rapaz, hoje eu estou sem nenhuma dracma, era o dinheiro, né? Dracma, estou sem dracma hoje, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando ele falou isso, os artelhos, as juntas do camarada começou a estalar, o cara ficou de pé. Quando o camarada ficou em pé, que ele viu que estava em pé, veja bem, o sujeito há mais de 40 anos, paralítico, nasceu paralítico, ficou em pé. Quando ele ficou em pé, que ele percebeu que ele podia usar as pernas, a Bíblia diz que ele começou a pular na porta do templo. Glória a Deus, e não parava de pular, glória a Deus, gritando, glória a Deus, e gritando o tempo todo, dando glória a Deus, diz a Bíblia. E o pessoal se juntou, o que está acontecendo aí?
Epa, esse não é o paralítico que colocava aí, como é que ele está pulando? E todo mundo, e começou a juntar o povo na porta do templo. Olha, ele está andando, ele está gritando, está pulando, dando glória a Deus. O que aconteceu com ele? Como ele está andando? E alguém olhou e disse, é aqueles dois ali, os dois que deram a cura para ele. O Pedro, não olhe para nós como se fosse da nossa parte que isso tivesse acontecido. Nós só fomos instrumentos. Não foi por nós não. Esse homem agora está andando por causa daquele que morreu e ressuscitou, daquele que é vivo, Jesus Cristo, aquele que foi pregado na cruz. Foi Ele que deu a cura para esse homem. E todos pararam, e aquilo ali já foi o motivo para o Pedro pregar e anunciar para as pessoas que quem resolve o problema, quem cura, quem liberta, quem melhora a vida das pessoas, quem cuida da vida das pessoas é Jesus Cristo. E Jesus faz isso, e para fazer isso Ele pode usar eu, pode usar você, pode usar qualquer um de nós que estamos aqui, se nós estamos nas mãos dEle. Mas se houver milagre, houver cura, houver melhora, a glória é dEle, porque tudo vem dEle, porque Ele é o Senhor, diz a palavra de Deus. O pessoal parou, ficou impressionado com aquela história. Viram o homem curado. E todo mundo ouviu a mensagem. Entendeu naquele dia que a razão da cura daquele homem foi por causa do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que é que eu estou tentando dizer para você? Deus tem o tempo certo para as coisas. Aquele homem ficou ali durante muitos anos. Jesus passou ali muitas vezes naquela porta. Pedro passou ali muitas vezes, mas não aconteceu enquanto não chegou a hora determinada por Deus. Então o que eu quero dizer para você é que Deus não chega adiantado nem atrasado, Ele chega na hora. Talvez você está aqui nesta noite pensando, mas meu Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu quero tanto resolver essa questão da minha vida, eu tenho feito tantas orações. E a preocupação que você tem com relação dessa resposta tem levado você a um outro tipo de problema que Deus tem que cuidar de você para você não pirar, é a ansiedade. Tem gente que fica completamente ansioso, querendo que uma coisa se defina logo, tem que resolver agora. Deus não vai dar para você nada fora do tempo. Deus está querendo que você aprenda uma coisa muito importante. Aprenda a estar submetido a Ele, debaixo da vontade dEle, e tendo no coração e na alma toda a segurança que Ele está cuidando de você. Você tem que ter essa segurança. Senão a ansiedade vai acabar com você. Senão essa inquietação e esse desconforto na tua alma vai simplesmente fragilizar a tua segurança em Deus. Creia que Deus está cuidando de você. Creia que se as coisas não se definiram, porque Deus de alguma forma está trabalhando, Ele está entendendo que tem que esperar um tempo, que as coisas não vão acontecer no seu tempo, mas é no tempo dEle, Ele que tem controle das coisas. Creia que você não precisa estar desesperado, nem estar pressionando, que às vezes tem pessoas que ficam ensinando, não, vai lá, pressiona Deus, determina, não adianta você determinar, vai acontecer quando Deus achar que tem que acontecer. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da tua vida. Você tem que aprender a ter paz no coração, a ter essa segurança em Deus, a descansar em Deus, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio das situações adversas da vida. Confie, continue confiando, acredite, Deus não vai abandonar você. Na hora certa, Ele confirma, como Ele confirmou na vida daquele homem que há anos estava lá na porta do templo. Eu já contei para vocês uma experiência minha, eu não gosto às vezes de contar minhas experiências, pode parecer meio arrogante assim, mas é o que eu tenho para contar para vocês. Eu me tornei pastor muito cedo. Primeiro eu era militar. Aí eu me casei, eu ganhava relativamente bem, minha esposa era secretária, ela quis casar comigo e disse, nós vamos largar tudo e vamos sair para pregar. Isso há 37 anos atrás, 38 anos atrás, o que acontecia era que você ia para os lugares e você tinha muita resistência, porque o evangelho não era difundido como é hoje. Hoje
você prega para lá, todo mundo já conhece, já vem atrás, já quer ouvir, né? Mas naquela época era uma época em que outras religiões queimavam, tocavam fogo em igreja, era uma perseguição, uma pressão muito grande. E eu fui trabalhar de missionário numa determinada cidade, que foi a minha primeira experiência de sair para plantar uma igreja num lugar, como a gente chama. E a cidade que eu escolhi para plantar essa igreja foi numa cidade do interior do Pará chamada Óbidos, que fica depois de Santarém, quase perto de Manaus. Um lugar lá que para ir, você tem que ficar 5 dias dentro do navio para poder chegar lá. E eu fui designado pela minha igreja para ir lá trabalhar como missionário e plantar uma igreja no lugar. E eu fui para lá. Só que naquela época, a igreja quadrangular não é uma igreja, era uma igreja grande como é hoje. Para vocês terem uma ideia, o número do meu prontuário, que é o número de pastor que eu tenho, é 623. Quer dizer que naquela época existiam 623 pastores da quadrangular. 623 não, 629. Tem pastores hoje que tem a credencial e o número é 40.200 e não vai alguma coisa, para vocês terem uma ideia. O teu é qual o número? O prontuário dele é 14.469. O meu é 629, olha só. Na época só tinha 629 pastores. Ele, quando se tornou pastor, já tinha 14 mil. Então vejam bem. Não foi para humilhar não, viu? Desculpa aí. Foi mal, né? Então veja uma coisa. Deixa eu só uma coisa para você. Então veja só, para você ter uma ideia. Então não era difundido desse jeito como era hoje. E nós fomos para lá. E a igreja, como não tinha o recurso que nós temos hoje, nós íamos para o lugar, mas o dinheiro era bem pouquinho, não dava nem para você se manter direito. Você tinha que ir lá, plantar a igreja e eu fui para o lugar. Quando foi um dia, a minha filha, Cristina, que ela sempre fica ali por trás, ela não gosta muito de aparecer, ela fica lá atrás. Ela já se escondeu, porque ela sabia que eu ia falar no nome dela, né? Então, veja bem, a minha filha, Cristina, ela era de colo ainda, era criança, bebê. E um dia nós fomos dormir, de um dia para o outro, e a minha esposa disse, olha, não tem mais leite para dar para a menina não. Não sei como é que nós vamos dar leite para ela no dia seguinte, quando chegar a hora da mamada dela. Ela ia mamar umas 7 horas, e não tinha leite, não tinha dinheiro para comprar leite, não tinha nada. Eu me ajoelhei, disse, Senhor Deus, eu te dou graça, porque eu sei que tu cuida da gente. Que tem aquela coisa, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu vou falar. A gente quer que falte tudo para a gente, mas não quer que falte para o filho, né? É sempre assim. Incomoda a gente saber que não pode dar para o filho da gente. A gente fica com fome, mas quer dar para o filho. Eu agradeci a Deus, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu acredito que tu cuida da gente. A Bíblia diz que tu supre as nossas necessidades. E agradeci a Deus e fui dormir sem ficar com nóia. Meu Deus, como é que eu vou fazer amanhã? Essa menina vai ficar sem comer, vai passar fome. Não, eu orei e agradeci a Deus. Me acordei no dia seguinte, umas 6h30 da manhã, com alguém batendo na porta da minha casa, cedinho, 6h30. Pá, 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 pá. Batendo forte. Eu disse, eu estou batendo na porta. Eu peguei, fui lá, abri a porta. Quando eu abri a porta, tinha um meninozinho moreninho, dos 10 anos, assim, olhando para mim, com uma lata de leite na mão e uma palma de banana na outra. E aqui que mora um missionário? Eu disse, olha, minha avó foi ontem lá na sua reunião e ela disse para mim hoje, meu filho, cidade do interior, vai procurar onde é que mora aquele missionário e leva para ele essa lata de leite e essa palma de banana. Olha só, quando o garoto falou isso para mim, escorreu as lágrimas assim quando eu olhei, eu digo, oh Deus, tu cuida mesmo. Eu estava preocupado, agradeci, deixei na mão dele, e ele trabalhando, já estava aqui tempo para dizer, ei, tu aqui, botou no coração, leva uma lata de leite lá naquela casa ali, porque lá tem um servo meu que tem uma filha que precisa tomar leite às 7 horas, então tem que encontrar a casa dele. O menino já tinha rodado a rua todinha, descobriu onde era a casa e foi lá meia hora antes levar o leite. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo sabia que a minha filha precisava tomar leite. Vocês estão entendendo? Olha, o que eu quero dizer para vocês. Deus cuida de você. Você pode estar achando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que que não aconteceu? Por que deixou de acontecer? O que é que está havendo? Não fica preocupado. Se você está na mão dele,
Tudo vem no tempo certo, na hora certa. Vai chegar na sua mão e não te estressa, não chora, não desespera, não fica ansioso ou ansiosa, porque Deus está trabalhando e Ele sabe a hora certa, o tempo certo de te confirmar aquela resposta. Diga glória a Deus. Então nesta noite, o que eu quero é que você saia daqui com uma certeza que Deus está no controle da tua vida. Não vai entrar em desespero e começar a fazer coisas para tentar resolver os problemas que você está esperando como resposta de Deus. Alguém pode chegar para você e dizer: fulano, dá tudo que tu tem para resolver esse problema. Não cai nessa não. Não vai nisso não. Tudo que Deus tiver para falar com você, Ele trata com você. Amém? Trata com você. Trata com você. Não se deixe manipular por conta da tua necessidade, da tua carência, da tua urgência com relação às coisas. Aprende a confiar. Aprende a acreditar nos cuidados de Deus com respeito à tua vida. Se você está buscando algo, se você está pedindo algo, se você está lutando por algo e ainda não aconteceu, porque Deus entendeu que não é a hora ainda, espera. É nesse tempo que Ele está trabalhando em você, vai trabalhar a tua paciência, vai trabalhar essa tua ansiedade que de repente é exagerada, está acabando com você, está acabando com os seus nervos, vai trabalhar exatamente em você esse equilíbrio que você não tem. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, porque Ele não esqueceu de você, Ele não está indiferente com respeito à sua vida, Ele não está com as costas viradas para você, Ele sabe de tudo, Ele se preocupa com você, Ele sabe o que preocupa você, Ele sabe o que deixa você ansioso, Ele tanto sabe que uma certa vez Ele disse: por que vocês estão tão ansiosos com os dias de amanhã? Já basta a dificuldade dos dias de amanhã, disse Jesus. Olhe para as aves dos céus, elas não plantam, não colhem celeiro, e todo dia o Pai dá para elas o que comer. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, são mais importantes do que as aves do céu. Isso quer dizer que Deus cuida das aves que são menos importantes. Você que é a imagem e a semelhança dEle, que confia nele, com certeza vai ser cuidado por Ele. No tempo certo, Ele vai te provar que Ele tem cuidado de você, que você não está desamparado não. Então nesta noite, não sei quais são as suas ansiedades, as suas angústias, as suas preocupações, não sei quais são as urgências da sua vida. As urgências, ou pelo menos aquilo que você estabeleceu como urgência. Eu só sei de uma coisa: Deus sabe a hora certa das coisas. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que Ele está fazendo, deixa Deus concluir aquilo que Ele já começou a fazer na sua vida. E você vai ver como no tempo certo o milagre vai chegar, como chegou na vida daquele homem de mais de 40 anos, que há anos era colocado lá no templo chamado Formosa, ou seja, lá na porta do templo, a porta que se chamava Formosa, que o paralítico era colocado diariamente. Então Deus tem cuidado e com certeza Ele está cuidando de você. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer